Silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Hoje vamos falar sobre o Ramayana. O Ramayana que é um dos escritos sagrados do hinduísmo. O hinduísmo é a religião predominante na Índia. A Índia que é hoje o país mais populoso do planeta. Então, o hinduísmo tem praticamente 1 bilhão de fiéis. A Índia tem cerca de 1,5 bilhões de habitantes. Então, é uma das 3 religiões maiores do planeta. A maior religião do planeta é o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis. A segunda maior é o islamismo, que tem quase 2 bilhões de fiéis. A terceira maior é o hinduísmo. E no Ramayana, que é um dos textos escritos sagrados, nós temos a história de Rama. Rama que seria uma das reencarnações de Vishnu. Vishnu é uma das 3 divindades mais importantes da religião hindu. Então, Brahma, Shiva e Vishnu são os 3 principais deuses. O hinduísmo que é uma religião politeísta, acredita em vários deuses, e eles possuem mais de 1 milhão de deuses diferentes. E Rama seria uma das reencarnações de Vishnu, que é uma das 3 divindades principais. Então ele é virtuoso e o principal de todos os homens justos. Então, o Ramayana, esses textos sagrados do hinduísmo, ele trabalha e reflete sobre a conduta moral, o que é certo ou não fazer, o que é o certo e o que é o errado. Então o Rama é famoso por todos os 3 mundos, a terra, o ar, as águas, por sua glória, valentia e devoção ao seu pai, pela integridade dele, também pela virtude que abundava nele. Então quais foram as encarnações ou reencarnações dos avatares de Vishnu, que é um dos 3 principais deuses do hinduísmo? Nós temos o Matsya, que é o Vishnu reencarnando como um peixe. Então, nas reencarnações do hinduísmo é diferente, por exemplo, das reencarnações do espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista, ou as religiões órficas gregas, que Platão influenciou bastante, as reencarnações sempre nossas, nós somos reencarnações sempre humanas. Então, quando a gente morre, a nossa alma se reencarna em outro corpo humano. Para o hinduísmo, nas reencarnações, a gente pode reencarnar como outros seres, principalmente animais. Por isso que os animais são sagrados, especialmente os elefantes e as vacas. As vacas são sagradas porque podem ser reencarnação de familiares seus. Então o Vishnu reencarna como peixe, depois ele reencarna como Kurna, ou seja, como uma tartaruga, depois como Varaha, ele se reencarna como javali, como Narasimha, ele se reencarna com cabeça de leão, depois como Vamana, ele se reencarna como um anão, tem o Parashunama, quando ele se reencarna como um guerreiro Brahmani, tem o Rama, que é o personagem principal do texto sagrado do Ramayana, ele se reencarna como um rei de Ayodhya. Tem o Krishna, que é uma das reencarnações de Vishnu, ele vem como um negro. Tem o Buda, que é o fundador do budismo, de uma outra religião, que é o iluminado, é uma reencarnação de Vishnu. E tem o Kal, que vai ser a última reencarnação de Vishnu, que vai anunciar o fim do universo, do mundo. Então os casamentos do príncipe Rama e seus irmãos são retratados no Ramayana e na arte Pahari, que é a arte das montanhas do hinduísmo, da região do Himachal Pradesh, o norte da Índia. Então, o livro, o texto sagrado do Ramayana, narra o nascimento de Rama, quando o príncipe Rama foi banido da própria cidade dele, e depois, posteriormente, ele passa a ser adorado como uma das principais divindades do hinduísmo, se equiparando ao Brahma, que era o Deus supremo, o Deus criador.
Então o Rama luta contra o ser humano, o Asura, às vezes referido também como Titã. Aí tem o rapto de Sita. Sita era a esposa de Rama. Depois ele consegue resgatá-la, ele entra em guerra contra um demônio, e depois ele testa a Sita, porque ela foi sequestrada, a esposa dele, e aí ele achou que ela tinha traído ele. E aí ela teve que provar que se manteve casta, sem o traído. Então ele Rama pode ser pobre, pode ter sido retirado do seu reino, mas meu marido deve ter o meu respeito. Assim está falando do Rama, né? O Abutre Jatayu, já escrevido entre os destroços da carruagem de Ravana. Ravana era o demônio que lutou contra Rama, né? Após tentar impedir-o de raptar Sita. Então Rama é o principal herói do Ramayana. Ravana é um demônio de 10 cabeças, com quem o Rama luta e consegue vencer. E aí depois disso ele se torna o rei de Ayodhya. Então isso é um pouquinho aí desse escrito, desse texto sagrado do hinduísmo, um dos textos sagrados, que é o Ramayana, que narra as aventuras dessa reencarnação de Krishna, que seria Rama. Beleza? Só que quando eu não quero reencarnar, não. Você quer reencarnar, não? Por quê? Não queria reencarnar como animal, não, bicho, não? Eu queria reencarnar de tubarão. Se você pudesse reencarnar como animal, qual animal você queria ser? Eu queria ser um leão. Sou? Eu queria ser um tubarão, cara. Tubarão? Aí eu Quem queria reencarnar como pirata? Então é isso aí, pessoal. Uma dúvida? Não. Por hoje, pessoal.